Olá, eu me chamo Natália Coelho de Oliveira, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Design da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vou apresentar o artigo que escrevi junto com a doutora Fernanda de Abreu Cardoso, minha orientadora, cujo título é Balenciaga e a Estética da Pobreza, uma análise crítica sobre as práticas adotadas no design de moda. O objetivo do nosso artigo é propor uma reflexão crítica sobre essas práticas adotadas no campo do design, especificamente no design de moda. Buscamos analisar como as marcas e designers utilizam-se de artifícios para promover uma falsa ideia de comprometimento com a sustentabilidade socioambiental. No mercado, o termo greenwashing é bastante disseminado, né, enquanto uma prática que marcas e empresas já acabam promovendo através de estratégias de marketing que visam promover atributos de sustentabilidade, mas é uma falsa ideia também. Então, como estudo de caso, nós estamos utilizando o episódio envolvendo a grife de luxo Balenciaga e o lançamento de 2 produtos no mercado, né, uma bolsa e uma coleção de tênis que foram lançados em 2022, que apresentavam uma estética associada ao desgaste, à sujeira e até mesmo à condição de pobreza, né, e de miséria. Um outro objetivo também é desmistificar um pouco dessas crenças que são incorporadas pelo campo para justificar a escolha de alguns elementos de estilo, né, que são usados aí para diversificação de produtos, mas que acabam sendo usados como mecanismo para estimular o consumo e atrair o interesse aí de consumidores. Como referencial teórico, nós utilizamos as teorias elaboradas pelo Pierre Bourdieu sobre os campos de produção de bens simbólicos e estratégias de dominação que são usadas nesses espaços, né, sociais para a manutenção da hegemonia, né, espaços onde ocorre nessa disputa por legitimação e distinção social. Também utilizamos as teorias elaboradas pelo David Harvey para entender as implicações geradas na transição do Fordismo para o capitalismo flexível, né? E buscamos entender como que as expressões criativas e culturais elas são indissociáveis da economia e do modo de produção e de acumulação do capitalismo. Também adotamos a abordagem do design como produção social e as concepções elaboradas pelo Albert Zipniuk. Então, entendemos o design enquanto uma prática, né, social, laboral, que é moldada pelo contexto social, histórico e econômico. Então, logo na introdução, a gente faz uma contextualização, né, sobre o modo de produção e acumulação do capital vigente. Então, por conta dessa aceleração da produção e dos tempos de giro do capital, que acabaram acentuando essa velocidade, a efemeridade dos produtos, das técnicas, dos processos, práticas e valores estabelecidos nas sociedades pós-modernas, essa noção de descartabilidade, ela parece se perpetuar nesse contexto em que tudo é produzido em alta velocidade, em um modo de produção totalmente pulverizado, né, flexibilizado, e torna essa noção de consumo altamente descartável. Lembrando que estamos inseridos num contexto de grande crise climática, né? Cada vez mais essa crise climática, essa crise social, né, e climática, ela tem se agravado nesse contexto, né, onde tudo é produzido em grande escala, alta velocidade e tudo se torna muito descartável. Então, a gente logo também traz aqui alguns questionamentos que a gente busca, né, tentar responder ao longo do artigo. Então, será que o design, enquanto prática, né, de criação de produtos e artefatos, pode, de fato, ser um impulsionador de mudanças e transformação social? Qual seria o papel do designer no enfrentamento dessas crises? Será que o design, né, por meio dessa prática laboral, ela é capaz de fomentar as mudanças, né, e contribuir para a redução desse consumo excessivo? Então, são alguns questionamentos que nós nos fazemos responder ao longo do artigo. Logo na primeira sessão, a gente busca fazer, então, a análise do discurso da marca. Então, por meio de uma coleta de reportagens, entrevistas, notícias que foram divulgadas pelas mídias de moda e outros jornais, né, como o Valor Econômico, o Globo, jornais que não necessariamente são vinculados aí à indústria da moda, a gente começa, então, a analisar
né, especificamente esse episódio e a forma como isso foi lançado, né, no mercado, enfim, como que isso repercutiu também nas mídias. Então, no comunicado oficial para a imprensa, né, a marca afirma que esses tênis, esses calçados, enfim, esses artefatos, eles foram feitos para serem usados para a vida toda. Então, de fato, eles relacionam a estética de desgaste, né, desses produtos com o impacto que é gerado, né, pela indústria da moda no meio ambiente. Então, eles também buscam reafirmar essa ideia de uma proposta de um produto que é atemporal. Segundo uma nota oficial da própria marca, né, os tênis eles são um design clássico, né, reformulado. Então, todo esse desgaste, né, de fato, seria, na verdade, uma proposta de um produto que teria uma maior durabilidade, né? Então, mesmo que de uma forma distorcida, esses produtos eles são apresentados como duráveis, né? Mesmo com essa aparência de velho, de desgastado, eles estariam sempre na moda e poderiam ser usados por várias temporadas. Então, é muito esse o discurso que a gente percebe ao longo das notícias que a gente coletou. Né? E no próprio release, enfim, de lançamento da marca, a gente percebe que existe, né, a relação aí da estética dos produtos com a noção de sustentabilidade. E outro ponto que nós destacamos também nessa parte do artigo é como que as reportagens descrevem essa campanha como uma estratégia de marketing, uma estratégia comercial super inovadora, fora do convencional, que foi muito bem sucedida, né? Quase como se de fato fosse uma provocação que estaria sendo feita pelo designer, né, e diretor criativo da marca, que até então, esse momento, ele era bastante reconhecido, né, por ser um profissional criativo, ousado, disruptivo. Então, na verdade, ele estaria propondo uma reflexão crítica sobre o impacto que a indústria da moda tem causado no meio ambiente, enfim, o impacto socioambiental desse setor. Isso até então, esse momento, né? Não cabe aqui nessa apresentação mencionar, mas houveram outros episódios polêmicos envolvendo a marca. Esse diretor criativo ele continua ainda nesse mesmo cargo, né, na Balenciaga, mas acho que algumas concepções aí foram mudando ao longo dos últimos meses por conta de outros episódios que envolveram aí a grife. Então, aqui a gente apresenta, né, os itens os quais a gente está se referindo. Então, aqui a gente pode ver, né, a coleção dos calçados que foram lançados e a bolsa, né, que tinha aí, acho que 2 ou 3 variantes de cor, se eu não me engano. Esses produtos foram lançados, como eu falei, em 2022. O nome dos calçados, então, são os Paris Sneaker e a bolsa é a Trash Pouch. Então, aqui a gente percebe, né, de fato, essa aparência de sujeira, de desgaste mesmo, né, que, de fato, assim, se assemelha muito a essa noção, né, de condição de pobreza, de miséria. Então, essa é a estética aí que foi apresentada, né, no lançamento aí desses produtos e que gerou muita polêmica nas redes sociais. E ao longo das reportagens a gente vai analisando, então, esses pontos, né, que foram levantados, né, por esses agentes, né, pelas instâncias também que acabam legitimando aí o discurso, né, dentro desse campo da moda. Aqui a gente destaca um trecho de uma reportagem da Valor Econômico sobre, então, o lançamento dos calçados. Então, aqui, ao dizer que os calçados são para a vida toda, Demna, que é o diretor criativo, né, questiona a moda perecível e o luxo em meio à pobreza. E se aproxima de jovens ricos preocupados com a sustentabilidade e bem-estar no mundo. Então, aqui a gente percebe que o tempo inteiro o lançamento dos produtos ele é relacionado com essa preocupação socioambiental. E aí, aqui um outro destaque não só a preocupação socioambiental, mas também o interesse em atrair, né, um outro público, né, dentro desse mercado aí, desse segmento de luxo. Nessa segunda seção do artigo, a gente fala sobre um outro ponto central dessa discussão, que é essa questão dos valores simbólicos atribuídos a esses objetos, né, que são objetos de luxo. Apesar dessa aparência, eles são reconhecidos socialmente como objetos de luxo e são objetos acessíveis a uma parcela muito pequena da população. Então, é quase como se fosse um código, né, visual,
um código que só um grupo seleto de pessoas, de consumidores, teriam condições de reconhecer, né? E teriam condições financeiras para adquirir esses objetos, né? E entendendo também que esse grupo de pessoas, eles fazem parte de um ambiente social que é capaz de reconhecer o valor da criação desses produtos como um item de moda, e não apenas como um par de calçados que teria sido descartado na rua. Então, é quase como se fosse um código visual que apenas esse grupo seria capaz de compreender. Então, aqui a gente lança a mão também das teorias elaboradas pelo Pierre Bourdieu para falar um pouco sobre o modo de funcionamento desse campo e como que os gostos e preferências estéticas são ligados às condições sociais e materiais dos indivíduos e que, de fato, eles atuam como um dispositivo de classificação social. Então, a definição daquilo que é de bom gosto na moda é um mecanismo que é inerente a esse campo e é uma atribuição das classes dominantes. Então, nesse sentido, a descontextualização de elementos visuais, como nesse caso, né, o desgaste dos calçados e a estética da bolsa que assemelha, né, a um saco de lixo, que sim, estariam atribuídos a uma possível condição social precária, na verdade, eles se configuram como um mecanismo de distinção social por meio de uma subversão de valores. Então, aqui por isso que a gente fala sobre a estranheza usada como distinção social, porque de fato essa descontextualização ela é usada como esse mecanismo ainda para promover essa distinção dentro desse campo, né? Que, enfim, onde existem esses agentes aí que estão disputando, né, por legitimação do gosto. Então, o que nós entendemos, né, que, né, por fim, para a gente concluir, que nesse contexto onde nós estamos inseridos, né, dentro de um capitalismo do modo de produção flexível, né, nesse contexto, né, político, econômico, onde existe uma predominância de uma ideologia neoliberal, essas imagens elas assumem um papel fundamental para a reprodução do capital e do modo, né, do modo de produção do capital. Então, esse valor simbólico, ele assume o maior protagonismo nesse contexto, né? Ele passa a ser uma preocupação central do capitalismo. Por conta da ascensão também das redes sociais e todo esse ambiente, né, digital, as marcas elas buscam promover, né, os produtos, enfim, nesse ambiente que é bastante competitivo. Então, isso também faz parte de uma estratégia para criar uma polêmica, né? Para chamar a atenção nas redes sociais, faz parte, na verdade, de uma tática de mercado, né? Que também acaba reafirmando esse espaço que a marca ocupa no campo como uma marca de vanguarda, né? Uma marca disruptiva. Então, na verdade, tudo isso é parte de uma lógica de mercado, né? Outro ponto que a gente destaca aqui na conclusão é que, dentro do modo de produção do capitalismo flexível, né, ele possibilita a existência e o sucesso comercial de produtos e de objetos, né, que subvertem valores simbólicos, né, como, por exemplo, os padrões de bom gosto, né, ou até mesmo de um produto que é sustentável, e tudo isso com esse objetivo de gerar lucro, né? O objetivo de aumentar as vendas, enfim, e de expandir também, né, os mercados, como a gente pôde notar através das afirmações da marca, enfim, a forma como eles descrevem, né, o lançamento dos produtos, é possível entender que existe também uma intenção aí de expansão de mercado, né? E tudo isso é feito por meio dessa diferenciação aí de produtos, né? Que visa justamente, né, aumentar aí essas vendas e, consequentemente, esse lucro. Então, o que nós entendemos é que o design, enquanto uma prática laboral, uma atividade, né, profissional, que está inserido dentro de uma lógica capitalista, torna-se muito difícil, né, promover uma redução de um consumo, né, dentro desse contexto, né, que o design está inserido e ele é moldado por esse contexto político, social e econômico. Então, tudo que é produzido também por esse campo acaba sendo moldado aí pelo modo de produção do capitalismo. Então, acho que é isso. Aqui tem um pouco da bibliografia que nós utilizamos e agradecemos pelo espaço